Tudo E bem? como você tá? Tudo bem, obrigado por estar com a gente. Estou no Obrigada a você. aeroporto aqui, mas vou fazer aqui, vou moderar remotamente. Ok, ok. Mas você tem um prazo de tempo só para moderar o tanto que eu falo? Não, a gente pensou em 1 hora, Ó, tá bem. mas é ver como você quer fazer. Se quer falar um tempo e depois abrir para perguntas, ou se o pessoal pergunta durante, como você preferir. Tá bem, então. Beleza. Quando puder começar e tiver fim que for participar, você me avisa. Então tá bom, vou esperar só a turma entrar aí agora, daqui a um minutinho. Olá, Gabriel, tudo bem? tudo Denise bem? também, que eu não tinha falado antes. Não estava vendo Olá, você. boa tarde. Bom dia. Tudo bem? Estamos só Bom, esperando um minutinho que tem umas pessoas que vêm também. Aí daqui a pouco a Josi começa. nossa, boa tarde. Boa tarde. Oi, pessoal. Chegou uma turma agora aí. Gabriel, Ellen, Maitê, Sofia. Tudo bem? Tudo certo. Olá, boa tarde, tudo Boa bem? tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal, Obrigado, tudo bem? gente. Tudo bem? Obrigado por terem vindo. Eu acho que vamos começando em respeito do tempo da Josi. E aí, quem mais se juntar a nós será bem-vindo. A gente está gravando, tá bom, Josi? Qualquer coisa, nos avisa aí. Obrigado de novo pela disponibilidade de estar com a gente, dividir um pouco aí dos muitos que vocês fizeram e pelo qual a gente é muito grato. Mas é realmente hoje para te ouvir, contar como foi esse processo todo. Eu estou no aeroporto, então eu muito umas vozes aqui, mas por isso que eu vou dar a palavra para você. Obrigado. Obrigada de novo, Guilherme, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, Gabriel, Ellen, Maria, Denise, Sofia e o outro Gabriel. É, eu acho que a nossa dinâmica, vocês podem ir me perguntando, então eu pensei em falar um pouquinho como foi a tramitação desse projeto. E, enfim, ele vem desde 2020 aí, né? E como chegamos até a aprovação e o que que a gente tem de próximos passos. Esse projeto que foi aprovado, a gente primeiro parte do pressuposto que a legislação ela não previa que a lei de cotas ela ia acabar, porque tinha muito essa questão, né? Depois de 10 anos, a lei de cotas, né, para ingresso no ensino superior, ela acabaria, mas o que a legislação ela previa naquele momento era uma revisão. Ou seja, dado que a gente tem um conceito de que a ação afirmativa ela não é permanente, e o STF já decidiu sobre isso, já falou sobre isso, a gente vai colocando que a ação permanente ela tem uns períodos ali com avaliações nesses períodos e a gente revisa se vale a pena continuar ou não. E essa foi a ideia quando a primeira legislação foi criada, e ano passado se fez os 10 anos, né? Só que ano passado não se entendeu que tinha esse cenário para revisão dessa lei de cotas, e aí ficou para este ano. Então, em 2020,
Já haviam vários projetos de lei, na verdade, assim, mas o primeiro é esse de 2020, que busca ampliar o acesso à legislação de cotas. Ele começou com um erro básico, porque ele colocava que a ação afirmativa étnico-racial e todos os subgrupos que estão envolvidos, que eu vou falar depois, tinha que ser permanente. E aí foi uma atuação do Ministério explicar para os parlamentares que isso ia ser, enfim, judicializado, ia ser considerado inconstitucional. Então, a gente tirou essa ideia de política permanente para uma política temporária, e esse temporário pode durar muito tempo, né? Então, assim, pode ser uma política temporária de décadas, já que a gente está, inclusive, indo para a segunda, mas não pode ter esse nome permanente. E foi feita essa tramitação dentro da Câmara dos Deputados. É um PL que tem como primeira signatária a Maria do Rosário, a deputada do PT, mas vários outros parlamentares assinaram ali como signatários. Quando a gente chega no início, né, dessa gestão, que aí você tem o estabelecimento do Ministério da Igualdade Racial, e aí fica ali uma questão, né, porque até então era uma política que estava 100% dentro da base e o escopo do MEC, dentro principalmente da SECADI, que é uma secretaria dentro do MEC que faz essa questão de diversidade, relações étnico-raciais e todas essas políticas. Mas fazendo aqui, como governo também fazendo a meia-culpa, o MEC foi muito criticado durante muito tempo pela forma como a política de cotas ela foi implementada durante essa última década. Então, o Tribunal de Contas da União ele faz uma tomada de contas da política, faz um relatório, esse relatório vai para os ministros e ele manda recomendações para o MEC de como isso aí nesse ano, de como essa política ela teria que ser revisada. Então, os dados eles teriam que estar mais claros, você tinha que ter, enfim, uma definição clara do que é o aluno de ampla concorrência, porque a gente está falando de uma coisa que o governo federal faz a legislação, mas a gente tem que respeitar a autonomia das universidades. Então, a gente via que processos dentro daqui da Universidade de Brasília aconteciam de uma forma, dentro da UFMG aconteciam de uma forma, existia ali, não tem uma padronização de como o acesso à pós-graduação no Brasil por cotas funcionaria. Então, o TCU vai dando todas essas indicações, né? Ele fala, olha, acho que tem que fazer isso, e MEC nos responde, e a gente mira e entra nessa esteira. E aí vamos pensar num novo texto para que fosse aprovado, colocando novos grupos. Porque aí, fazendo aqui um histórico com vocês, né? A política de cotas ela foi pensada lá atrás para alunos de escola pública. Então, até esse debate, né? A cota tem que ser social, não tem que ser racial, na verdade, ela foi pensada como uma cota social, porque os alunos de escola pública tinham dificuldades no acesso às universidades, e aí você se criava mecanismos para poder colocar esses alunos. A partir desse debate em torno da inserção de alunos de escola pública, foi que a gente foi chamando das subcotas, né? As subcotas foram criadas. E aí vão entrando as pessoas negras, né? Então, vão entrando pretos e pardos. Posteriormente, a gente tem a aprovação de uma nova lei que vai fazer com que entre pessoas com deficiência. E aí, agora, a inovação dessa legislação é a questão de quilombolas e indígenas. Já existiam processos de entrada de quilombolas e indígenas nas universidades por meio de ações afirmativas. Então, já havia universidades que faziam vestibulares ou específicos ou com reserva de vagas, porque, como eu falei, é um processo que o executivo ele traz esse debate, mas a autonomia da universidade. Então, universidades no Pará, universidades, enfim, no norte do país, aqui no centro-oeste já faziam esse processo. Mas isso não tinha uma base legal, não tinha segurança jurídica. Então, o texto aprovado agora traz essa segurança. Nesse sentido, a partir dessas recomendações do Tribunal de Contas da União, a partir daquilo que se acumulou de pesquisa em torno da efetividade dessa legislação, em torno de como ela deveria funcionar e da entrada desses novos grupos, e eu já adianto para vocês que um dos grupos mais impactados são as pessoas com deficiência, até mais do que pessoas negras, pela modelagem de dados que foi feita pelo MEC, foi o grupo que mais foi beneficiado dessa política. A gente vai para a discussão este ano desse projeto de lei, que ficava parado na Câmara dos Deputados durante todos esses anos, né, de 2020 para cá. Era um projeto de lei que estava sem relatoria, e aí foi assumida pela deputada Dandara, que é uma deputada federal de Minas Gerais. Ela assume a relatoria, ela é uma deputada do PT, e aí a gente tem essas conversas e essas preparações para a melhora desse texto.
Então, as sugestões que o Ministério da Igualdade, né, deu, o MEC também deu sugestões, Direitos Humanos deu sugestões por conta da questão de pessoas com deficiência, povos indígenas também deu, mas a gente tocou muito no ponto de desmistificar a ideia de política de ação afirmativa permanente, porque isso não existe, né, é um conceito que seria judicializado. Então, o Ministério propõe que existam ciclos de avaliação, e aí a gente estenda a política por mais 10 anos. Não para período de vigência, mas período que a gente tem que fazer essa avaliação. Então, daqui a 10 anos, novamente, a gente tem que se debruçar e o Congresso Nacional tem que rever se faz sentido continuar pessoas com deficiência, se faz sentido continuar pessoas negras e por aí vai. A gente tem um dispositivo que a gente também pensou e tentou melhorar junto a esse texto, que foram as bancas de heteroidentificação. Então, até então, é importante a gente esclarecer que, assim, já existem as bancas, mas, novamente, cada universidade faz de uma maneira. Existem algumas resoluções, o MEC tentou, enfim, padronizar e bem entre aspas ao longo do tempo, mas as bancas de heteroidentificação são sempre um grande embate, e foi um embate dentro da Câmara dos Deputados. A gente foi muito questionado, porque uma das coisas que nos disseram é que era um tribunal racial. E a gente teve que fazer um letramento muito grande com os parlamentares, porque eles não entendiam esse dispositivo. Porque se uma pessoa com deficiência, ao entrar em qualquer tipo, ou concurso público, ou, enfim, qualquer outro certame que seja por ação afirmativa, ela tem que apresentar um laudo, isso é uma banca de avaliação de um critério definido no edital. Por que com pessoas negras isso não podia acontecer? E as bancas de heteroidentificação, elas não estão para dizer o que a pessoa é ou não do ponto de vista da sua identidade. Ela não vai dizer, você não é negro. Ela está falando, para esta política pública, para usufruir dessa política pública, você é considerado dentro do seu contexto socioeconômico, político, cultural, identitário, dentro do seu contexto, você é considerado uma pessoa negra, ou preta ou parda, e por isso você pode fazer uso dessa política. Mas se saindo dessa porta aqui, você quiser se autodeclarar uma porta, eu não sou negro, nem branco, nem nada, eu sou uma porta, você pode fazer isso, porque o indivíduo pode se autodeclarar o que ele quiser. Mas para efeito de política pública, a gente não pode usar uma denominação como sou marrom, sou moreno, sou tal coisa, sou outra coisa. Você tem que usar as classificações que o IBGE decidiu, e isso tem um contexto por detrás. Então, algo que a gente levou para os parlamentares é que, por exemplo, uma banca de heteroidentificação aqui em Brasília, ela teria uma característica, e uma banca de heteroidentificação no norte do país, que você tem uma predominância enorme de indígenas, uma mistura muito grande, ela vai ter que ter outro tipo de formação. E o MIR propôs isso, né? A gente montou cursos para formar bancas de heteroidentificação, para que você não tivesse mais essa diferença, né? Para que cada região pudesse formar a sua banca. Mas, assim, os parlamentares não aceitaram, né? A gente teve um embate muito grande com o Novo, porque eles não aceitaram a questão da banca de heteroidentificação, porque não havia essa clareza de como uma banca, do quão importante é uma banca para evitar fraude, para evitar que a política seja esvaziada, do ponto de vista de pessoas que não podem ser usuárias da política. Nesse sentido, dentro da Câmara dos Deputados, a banca de heteroidentificação não ficou prevista em lei. Esse foi o acordo que a gente conseguiu para passar o texto. Se a gente tivesse mantido a banca, o texto não teria passado. Dói na carne a gente abrir mão, mas é a coalizão que tem que ser feita para passar os projetos de lei, né? Então, Posso fazer uma pergunta sobre isso, Josi? Teve claro, alguma coisa que vocês tinham incluído no projeto já imaginando que depois ia ter que tirar, tipo, para ter moeda de troca? Ou não é assim? Tipo, sim, sempre tem o filé. A gente incluiu a palavra gênero. É uma estratégia que a gente não sempre usa, mas a gente usa. Porque uma das coisas, para vocês terem ideia, a gente está num congresso que a gente não tem um lugar muito fácil de debate. Porque o nome é Banca de Heteroidentificação. A gente teve uma reunião de horas por conta da palavra heteroidentificação. Porque a bancada evangélica entendeu que heteroidentificação era de heterossexual. E a gente teve que explicar durante muito tempo que a gente estava falando de um termo, um conceito usado pelo tribunal, pelo Supremo Tribunal Federal, em torno de como se chama essa política. Mas depois desse embate, a gente deixou essa palavra para lá no plenário mudar. Então, depois virou banca de aferição da autoidentificação.
É um nome grande, é um nome complexo, mas pelo menos a gente trabalhou na questão do hétero. Tinha uma questão de gênero também, que era colocada, a gente sabia que isso ia cair, mas a gente coloca, então a gente coloca a palavra gênero, alguma coisa para cortar depois, e foi cortado. Outra coisa que a gente abriu mão depois, que a gente sabia que provavelmente ia cair já no Senado, que é algo que eu vou falar mais para frente, era a questão da renda. Porque os estudos do MEC, a gente tinha, até então, a legislação colocava que para você usufruir, né, você tinha que ter um salário mínimo e meio, né, ali por renda, e esse era o recorte. E aí, na proposta da Dandara, isso desceu para um salário. Só que a gente sabe que uma parte dos parlamentares, e isso foi usado por nós, por diversos parlamentares, falava que essa renda de um salário não era uma pessoa que era o foco da política. E a gente já sabia por estudos que o impacto era muito pouco. Então, a gente também deixou isso no texto para depois ser debatido e a gente poderia retirar tranquilamente. Mas, claro, eles também foram em pontos, Guilherme, que a gente não podia abrir mão. E foi um debate que a gente tratou no Senado, que eu vou falar mais para frente, que assim rendeu muita lábia e muita conversa. Então, a gente teve que abrir mão da banca de heteroidentificação, mas a gente também abriu mão sabendo que, pela autonomia das universidades, elas podem fazer suas bancas. Então, não está positivado na legislação, mas hoje 88%, quase 90% das universidades já fazem algum tipo de banca. Colocar na legislação era um preciosismo nosso para que ele evitasse judicializações, mas isso já acontece. Então, a gente cortou, mas foi com uma certa tranquilidade. Por que não foi tão tranquilo? Porque a gente tem agora um outro PL de cotas que eu vou falar para vocês, que é com foco em serviço público, e esse não dá para abrir mão da banca de heteroidentificação. Então, a gente já viu que ali vai ser um debate muito difícil. Foi, na verdade, um teste para a gente pensar. Porque quando a gente fala de ações afirmativas para ingresso na universidade, você está falando de vários grupos. E uma estratégia que a gente usou para conscientizar, mobilizar, atingir os corações dos parlamentares foi pessoas com deficiência. De todos os grupos, era o único que era consenso. A questão do negro não é um consenso, a questão do indígena não é. Os parlamentares ainda veem como um privilégio a questão de cotas, mas pessoa com deficiência não. Quando a gente fala de ações afirmativas, cotas para, por exemplo, concurso público, o critério é puro étnico-racial. E aí a gente tem um desafio muito grande, não tem um recorte de renda, é um outro debate. A gente está falando de acesso à empregabilidade que vai contribuir para outras coisas. Mas aí é outra coisa que a gente pode falar em outro momento. Então, na Câmara dos Deputados, voltando, a gente abriu mão de alguns pontos, foi esse o mais importante, a banca de heteroidentificação. Fechamos um acordo com o presidente da Câmara, na verdade, a relatora fechou um acordo com o presidente da Câmara para colocar para votação. Inicialmente, a mensagem que a gente recebeu é que o presidente da Câmara queria sentir a base com esse PL. Na verdade, quando a gente recebe uma mensagem assim, a gente sabe que ele está querendo nos colocar na vitrine para nos vender, né? Porque é muito ruim para o governo perder a política de cotas. Então, a gente sabe que é uma moeda de troca por cargos e várias coisas. Então, a gente teve que fazer uma conversa, porque nem sempre os movimentos, né, quem está necessariamente fora do governo, entende por que a gente às vezes segura algumas votações. Não é por falta de vontade política ou porque a gente não quer que aconteça. É porque a gente sabe que a gente pode ser rifado. Um exemplo para vocês. Quando às vezes acontece, a gente vai vendo o que está saindo na mídia sobre o Ministério. Então, se tem uma polêmica do Ministério, envolvendo o nome da ministra, envolvendo a base, e essa semana vai ter votação, a gente segura também, porque a gente sabe que vai ser atacado, não vai se debater sobre a política, vai se debater sobre o governo. Então, isso também são coisas que a gente tomou cuidado nesse período para não colocar a gente em risco, uma política de década em risco também. Então, no dia da votação da Câmara dos Deputados, conseguimos aprovar. A Câmara dos Deputados é uma grande feira, né? Então, uma hora tinha acordo, outra hora não tinha acordo, uma hora a gente tinha oposição, outra hora o PL, o Novo, a gente fez uma reunião longa e eles falaram: olha, a gente não vai tirar a questão da banca, porque a nossa base pede isso, mas a gente não vai fazer barulho. Quando chegou no plenário, teve vários discursos muito complicados, e, enfim, foi uma articulação ali muito quente para, enfim, fazer com que os parlamentares, por mais que não fossem favoráveis, não pedissem verificação de voto, que é um tipo de obstrução da pauta, porque esvazia.
E aí passou. Quando foi para o Senado, isso quando a gente estava trabalhando na Câmara dos Deputados, a gente já estava pensando no cenário que aconteceria no Senado Federal. E aí nós já tínhamos fechado que a relatoria seria do senador Paulo Paim. Então, no dia que se fechou a relatoria, que se fechou a votação na Câmara, o Paulo Paim já era o relator informalmente, a gente já sabia disso. E aí começamos a trabalhar com ele para que esse texto ele fosse rapidamente votado, porque o MEC tem um prazo para poder adaptar os sistemas, para poder isso valer para o SISU do ano que vem, né? Já para valer para o Enem do ano que vem, a gente tinha que ter isso aprovado até dia 13 agora de novembro. Então, a gente tinha muito pouco tempo, e o Senado, apesar dele ser um território mais tranquilo para o governo, ele é muito complexo também. É o mais fácil do cenário mais difícil que a gente pode ter. E aí, Guilherme e pessoal, assim, a gente teve no Senado, ela passou na CCJ e a gente fez o acordo com o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, ele era favorável, e ia para a plenária. Quando chegou na CCJ, a gente teve que fazer uma audiência pública e o maior embate que a gente teve no Senado Federal foi em torno das classificações do IBGE. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas existe um grupo no Brasil que reivindica a classificação dos miscigenados. E é muito forte no norte do país, e eles classificam que essa classificação do IBGE ela teria que voltar. Então, eles não aceitam, de certa forma, a classificação em torno da palavra pardo, por exemplo. Então, os miscigenados seriam um novo grupo. E aí a gente teve muitas conversas sobre isso, porque não tem como eu colocar dentro da lei a palavra miscigenado, né? Ela não existe do ponto de vista de classificação de dados, o IBGE teria que fazer uma nova rodada de coleta de dados para a gente entender quem são os miscigenados do país. Então, a gente teve uma audiência pública falando sobre esse tema, e aí entra uma questão aqui que é um grande debate no país, que é em torno da etnicidade e da identidade racial, né? Porque uma das coisas que a gente falava, até por conta, e por isso a banca é importante, porque quando a gente fala de quilombola, por mais que majoritariamente quilombolas sejam pessoas negras, quilombola ela não é uma raça, é uma etnia, né? Ela é etnizada num grupo e num contexto social. Então, existem quilombolas brancos, assim como existem indígenas brancos. E a questão da banca de heteroidentificação ela é importante porque ela vai olhar, não é só, ela olha o fenótipo da pessoa, mas ela vai olhar o contexto que aquela pessoa está inserida. E no norte do nosso país, a gente teve uma mistura muito grande de pessoas negras, pessoas brancas com pessoas indígenas. Então, a gente tem muitas pessoas que elas estão ali entre sou negro ou sou indígena. E para isso serve a banca de heteroidentificação, porque ela vai olhar assim, nesse estado que essa pessoa está inserida, que é majoritariamente negro ou é majoritariamente indígena, em que contexto ela está inserida? E aí vem esse debate em torno da classificação dos miscigenados, e aí tem os grupos chamados Nação Parda e por aí vai, que coloca que, enfim, existe um apagamento. Então, nós tivemos inúmeras reuniões com parlamentares e senadores da região norte do país para conseguir explicar o porquê a gente não conseguiria colocar no texto da lei a questão das pessoas miscigenadas e que, apesar da legitimidade disso, a legislação estava construída para as categorias do IBGE e a gente não poderia fazer esse tipo de coisa, porque uma coisa é eu pensar no norte, outra coisa é eu pensar no sul do país. Né? Uma pessoa considerada negra no sul do país, ela é negra, por exemplo, na Bahia. Então, explicar todas essas minúcias para os parlamentares fez a gente gastar muita sola de sapato. Isso veio principalmente sobre a bancada de senadores e senadoras da região norte. Uma outra demanda que a gente teve no Senado, que foi um bastidor que nós tivemos que trabalhar muito, foi em torno do que a gente chama de lista, né? Tem vários nomes, mas um deles é a lista de ingresso, por assim dizer. Em algumas modalidades de ações afirmativas, o que acontece? Você não sabe se você vai, a sua nota na hora que você se inscreve, se você vai entrar por cotas ou não. Então, você está ali no escuro e você fala, eu vou entrar por ações afirmativas ou eu vou entrar por ampla concorrência. Esse aluno necessariamente não sabe se ele vai ter nota para passar. Então, o que acontece, o que deveria acontecer, o que a gente está propondo no PL, é que esse aluno que tentou entrar por cotas, ele primeiro fosse para ampla concorrência, e se na ampla concorrência ele não tivesse nota para poder ter acesso, ele iria para ações afirmativas. O aluno negro, o aluno de escola pública, o aluno com deficiência.
são 50% das notas, das vagas, né, reservadas para os alunos cotistas. Então, você tem ali 100 vagas, 50 vão para ampla concorrência e as outras 50 vão ser definidas nesses grupos. Esses alunos primeiro iriam para ampla concorrência e depois eles iriam para a ação afirmativa, porque entendemos que, se esse aluno tem nota para passar na ampla, ele não precisa da política. É uma ideia, e foi o que a gente quis mostrar por meio de dados. O que, por exemplo, uma coisa é você tentar cotas num curso muito concorrido. Às vezes, em cursos como medicina, como direito, a concorrência para alunos cotistas é muito alta. Então, às vezes, o aluno negro, o aluno cotista, ele desiste de ir por cotas para ir para ampla concorrência. Então, a gente tem que fazer todos esses cálculos para entender como a política pode ser efetiva, né? Como pessoas que ficariam de fora da universidade, elas conseguem entrar. Passando do pressuposto que, independente, esse aluno tem que ter nota para entrar, porque existe nota de corte. E, às vezes, no congresso, a conversa que tem vai pegar uma pessoa negra na rua, pegar pela mão dela e dar uma vaga na universidade. E não é assim que acontece, né? Todos esses alunos vão passar pelo crivo, vão fazer a mesma prova, e lá na frente é o critério de classificação que será distinto para cada um deles. E aí, quando a gente entrou nessa do primeiro aluno passa pela ampla concorrência, depois ele vai para as chamadas cotas, a gente entrou num embate muito grande, porque o que a gente ouviu de alguns senadores é que assim, vai chegar um momento em que 80% dos alunos da universidade vão ser cotistas e só 20% vão ser da ampla. E aí dá vontade da gente falar assim, mas é justo, porque a gente tem um alto contingente de alunos de escola pública que estão fora das universidades públicas. Mas como que a gente diz que é justo, né? Não dá para a gente dizer isso, senador. Então a gente fala assim, ainda seria justo se isso acontecesse. Então, ou a gente ouve coisas do tipo assim, daqui a pouco não vai ter mais aluno negro, ou não vai ter mais aluno branco nas universidades. A gente escuta esse tipo de coisa, a gente fala assim, eu acho que isso está bem distante de acontecer. A gente tem que fazer esse tipo de explicações, mas a gente teve uma conversa muito longa com parlamentares que não eram da base do governo, para poder também explicar por que esse critério estava sendo utilizado. E aqui eu acho que um outro bastidor é que, assim, não é porque é da base, gente, que entende como a política funciona. Uma coisa que a gente vai aprendendo é que, por mais que o parlamentar seja da base do governo progressista, às vezes ele não entende como políticas funcionam. Então, a gente ouvia coisas do tipo, da base, por exemplo, mas faz a mesma prova? Faz a mesma prova, as pessoas vão fazer a mesma prova, elas vão ser, enfim, testadas pelos mesmos dispositivos. A gente vai para um outro momento que é a classificação desse aluno. E por aí vai. Então, no Senado, a gente passou pela CCJ, tivemos que fazer uma audiência pública, que foi quando a gente, enfim, começou esse debate em torno da classificação dos miscigenados e da nação parda, por assim dizer, que é como, enfim, eles se autodenominam. E, posteriormente, a gente foi para as negociações para isso ir para o plenário do Senado Federal. No plenário do Senado, a gente fez reuniões com o presidente Pacheco, a gente fez reuniões com os líderes do governo, os líderes de outros partidos, e havia um certo consenso, por assim dizer, só não da oposição, do PL como um todo. Então, o senador Flávio Bolsonaro apresentou, enfim, uma emenda que descaracterizava toda a política, a gente recebeu outras emendas de outros senadores da oposição que colocavam assim, o critério vai ser só escola pública, ou o critério vai ser só para alunos pobres, como se hoje já não fosse, né, para alunos pobres de forma geral. Então, até a gente chegava o dia da votação no Senado, que aí vai aquilo, né? Assim, uma coisa que a gente vai percebendo é quanto mais demora a votação, mais os senadores vão mudando de lado. Eles começam parceiros e aliados, e aí a temperatura muda e eles viram contra, porque, enfim, o clima é outro e outras coisas vão ser votadas. Então, você tem que estar o tempo todo ali medindo a temperatura, conversando com o assessor, que às vezes é quem decide como é que o senador vai votar. Então, você vai no assessor, mostra o dado, e aí explica por que que renda, por que que amplo, por que não é. E aí a gente conseguiu aprovar dentro do Senado Federal. E hoje, inclusive, a gente teve reunião para fechar essa sanção até o dia 13, para que já fique valendo para os certames do próximo ano, né? Então, por exemplo, quilombolas, por exemplo, já é uma categoria que vai entrar, por exemplo, para o SISU, para o Enem do ano que vem. O que que a gente pensa, né? O que que a legislação, então, aqui fechando de forma geral, a gente trouxe? A gente tem essas novas categorias de subcotas, então, agora indígenas e quilombolas estão positivados na legislação, eles estão nos grupos de subcotas. A gente teve uma mudança em torno
da avaliação da política, porque a lei anterior ela colocava que você, em 10 anos, ia fazer a revisão. O que a gente entendeu é que a cada ano desses 10 anos, a gente tem que ter uma publicação, que é como se fosse uma avaliação contínua dessa política. Então, o MIR e o MEC, né, que são o MEC pelos sistemas e pelo acompanhamento das universidades, e o MIR, por ser quem cuida de ações afirmativas étnico-raciais, vão ter que publicar relatórios, isso inclusive é uma determinação do Tribunal de Contas, vão ter que publicar todos os anos relatórios com acompanhamento da política, com quem está sendo impactado, de que forma está sendo impactado. E isso foi uma crítica que foi feita, né, assim, majoritariamente a como isso aconteceu nos últimos 10 anos. Outra coisa que a gente vai a gente vai ter que estar fazendo, né, é o aprimoramento dessa política. Uma coisa que o IBGE pegou muito no nosso pé, que a gente não deveria esperar 10 anos, porque em 10 anos mudaria muito, né, o cenário. Então, para a regulamentação que a gente vai fazer em 5 anos, já vai ter uma publicação de uma avaliação, para que a gente, enfim, já tenha ali no meio do caminho mais ou menos uma percepção desse cenário. E o que fica, eu acho que de legado para a gente é que mesmo em 10 anos, assim, de política, essa política já acontecendo, com uma série de estudos, existe um desconhecimento geral dos tomadores de decisão, dos parlamentares. Eu acho que para além do MIR, do MEC ali focado na SECADI e algumas secretarias específicas, de forma geral, as pessoas não entendem como funciona as ações afirmativas, de como essa política ela impacta e como o impacto dela é o que a gente, né, é ampliado. Então, tem um impacto em torno de essa pessoa que tem acesso ao nível superior, às suas próximas gerações, então, impacto de renda, o impacto de acesso ao capital político, a um capital intelectual, a formação de uma que a gente chama de elite intelectual negra que pode estar pautando políticas públicas, e eu acho que esse é o maior desafio, porque para muitas pessoas isso não é difícil tangenciar. Então, quando eu falava para um senador, por exemplo, olha, uma pessoa negra que tem acesso à universidade, você está impactando as próximas gerações, ele não conseguia ver dessa forma, assim, ele via assim, tá, mas ele está entrando na universidade, uma pessoa branca está ficando de fora, e as gerações dessa pessoa branca? E a gente não está falando sobre isso, né? A gente está falando sobre inserção de determinados grupos na universidade para você poder equalizar determinados acessos que o ensino superior no Brasil permite. Pensando em próximos passos, como mira agora, a gente tem um desafio que é votar ações afirmativas para o serviço público. E isso foi pensado, né? Muita gente não entende o porquê. É porque a gente está falando de empregabilidade e o Estado brasileiro é um dos maiores empregadores do país. E aqui em Brasília, a gente tem uma noção que, assim, foi impactado diretamente uma população negra pelo acesso ao trabalho no serviço público. O acesso a esse emprego deu a capacidade para muitas pessoas mudarem a sua realidade. E como o maior empregador se entendeu há 10 anos atrás, porque também cota o serviço público faz 10 anos ano que vem, a gente entendia que o Estado brasileiro poderia estar também tendo uma política para contratar para os seus quadros burocratas negros. Só que é um grande desafio, né? Porque quando a gente fala de concurso público, é esse critério 100% étnico-racial. E aí todo mundo vai falar, mas e o negro rico? E o negro escolarizado? E o negro, enfim, filho de ministro? Sempre usam exemplos bem esdrúxulos e bem, né, específicos para desqualificar. E a gente fala, ele também pode ter acesso a gente sempre teve, então, negros ricos, mas não conseguiam entrar no Itamaraty, não conseguiam entrar em carreiras de alta gestão. Não necessariamente porque são ricos entrariam. E essa quantidade de pessoas negras ricas que poderiam entrar, às vezes nem tem interesse em ir para o Estado brasileiro, porque não vai pagar o que eles poderiam receber fora, pelas suas formações e até pelo acesso que tiveram pelo seu capital familiar. É um debate complexo que a gente vai ter que enfrentar aí de frente. A gente mal veio desse batidão, já está entrando em outro, que a gente tem pouco tempo para conseguir aprovar, mas a gente trabalha com o que a gente tem e o congresso que a gente tem é esse, e a gente precisa de muito letramento. Não só da oposição, a oposição é a que vem com esses exemplos mais esdrúxulos, mas também a nossa base, de maneira geral, às vezes tem um desconhecimento de como as políticas funcionam e de como elas, enfim, impactam, qual as ferramentas, qual a metodologia. Não sei se eu fui clara, Super gente. De forma interessante, geral, super bom, Lucas. Obrigado por compartilhar. Acho que é riquíssimo para a gente poder ouvir esses bastidores. Se o pessoal quiser perguntar, levanta a mão virtual e a gente vai chamar. Mas aproveitando que eu abri o meu aqui, eu fiquei curioso. A mudança da política nos Estados Unidos, né?
Sim. tornando mais difícil para as universidades as ações afirmativas, apareceu no debate de vocês? Tipo, seja para ajudar, para vocês falarem, olha, não vão por esse caminho, ou contra, para alguém dizer, olha, os Estados Unidos mudou, a gente também devia mudar. Apareceu no debate sobre isso da ampla para cotas. Especificamente, quem trouxe mais isso para a gente foi o senador Sérgio Moro. A gente teve uma reunião longa com ele e ele usou o exemplo dos Estados Unidos, falando assim, os países, inclusive os Estados Unidos, estão mudando a sua percepção sobre ações afirmativas. E o que a gente foi falar é que os Estados Unidos está fazendo isso agora. Já existe um histórico de ações afirmativas nos Estados Unidos, mais longo que o do Brasil, e que a gente poderia, enfim, não eram classificações e coisas diferentes a partir de lugares diferentes. E aí foi ele, basicamente, quem trouxe mais esse debate para a gente. A gente imaginou que ia surgir até mais do que esse, mas foi ele que levantou mais esse debate, assim. E ele votou contra no final? Dá para... Então, Ou foi, era ele votação? votou favorável, que ele conversou com a gente, é que ele era favorável à política de cotas. Em nenhum momento ele disse que era contra. Mas ele não entendia muito bem alguns mecanismos, por exemplo, essa questão da renda, né, o foco de você entrar primeiro na ampla e depois ir para cotas. E aí ele falou: olha, eu não vou tirar o meu voto, porque ele tem um compromisso com o eleitorado dele, eu entendo isso, mas ele não votou contra a política de forma geral. Quem votou contra mesmo foram os parlamentares do Partido Liberal. Perfeito. Tudo Obrigado, novo, Jô. tudo novo. Gente, tem gente... do novo, Isso. Pessoal com a mão levantada aí, eu não vi a ordem, então vocês se gerenciem, gente. Eu acho que eu levantei primeiro, mas outra pessoa levantou. Tá, beleza. Josi, muito obrigado pela apresentação. Minha dúvida, acho que você compartilhou bastante disso da percepção dos parlamentares, né, quanto à lei, mas como o Ministério também pensa, assim, olhando um pouco para o futuro, na conscientização com a população, porque eu acho que é um pouco um reflexo, né, a maneira que os parlamentares acabam agindo e ficando receosos, como eles devem se comportar, é um pouco da percepção que a população tem, acho que até dos dois lados, porque é muito comum, às vezes, estar em rede social e ver aquela caça às bruxas em cima das pessoas se declararam e as pessoas têm que depois mostrar, né, para a população, não só para a universidade, que eles têm direito sim à cota. Então, quais são os próximos passos que o Ministério vê no sentido de conscientizar e conversar com a população em si, para deixar mais claro, né, o processo das cotas? Ai, Gabriel, obrigada pela pergunta. E isso é um desafio grande, porque, assim, eu acho que os primeiros meses do Ministério Novo é fazer ele se segurar nas pernas, é fazer ele conseguir rodar, porque são muitas coisas, assim, o presidente quer muitas coisas e você tem que entregar, você tem que fazer, e ao mesmo tempo você tem que dar retorno para sua base, você tem que dar retorno para o movimento social, para os parlamentares, para todos os brasileiros, e para quem é contra, para quem é a favor, e responder, e assim, o trabalho burocrata, responder lá e responder 1 milhão de coisas com uma equipe muito pequena e reduzida, com um orçamento reduzido, e com 1 milhão de coisas para fazer. E a gente sempre pensava assim, a gente precisa dar um retorno, mas a gente vai ter que fazer isso por etapas, porque a gente não vai conseguir letrar o Brasil em um ano, né? Um processo longo e fazer esse letramento agora, porque também tem isso. Eu acho que a gente vem num período que existia muita expectativa sobre esses ministérios, que é completamente legítimo, mas a gente não dá conta, porque são muitos gaps, né, a serem colocados e a serem... Tem que pegar muitas coisas para fazerem dar certo. Então, nessa ideia de começar por etapas, a primeira coisa que o Ministério fez a gente vai começar com quem faz a política pública. Então, foi dado para a gente esse nome de Ministério Transversal. Então, a gente, outros, de forma geral, a gente transversaria a esplanada inteira, então a gente conversaria com todas as áreas, porque a igualdade racial não seria um tema de nicho, mas seria um tema de governo. E aí a gente começou para chegar nesses transversais. Então, tinha que chegar num burocrata de portos e aeroportos e explicar o porquê a igualdade racial era importante nessa pasta. Ou chegar no burocrata de uma pasta que, de maneira geral, não se via como essa pasta que eles chamam de sociais, né, os ministérios sociais, e mostrar que a igualdade racial ali era importante. Então, a gente começou esse trabalho dentro da administração pública. Então, a gente lançou várias formações para servidores, com foco
em o que são as ações afirmativas, até porque no início do ano a gente lançou um decreto que colocava que 30% dos comissionados deveriam ser negros. Então, para a administração, quem vai pensar essa estruturação desses ministérios, conseguisse entender o que são os recortes e as interseccionalidades de raça, gênero e por aí vai. Então, a gente fez processos de formações com servidores e está acontecendo até agora, porque é difícil engajar, é difícil letrar, é difícil trazer para perto, é difícil mostrar que a pauta de igualdade racial ela não é uma pauta ideológica, ela é uma pauta de Estado, né? E que a gente foi sendo levado para uma questão ideológica pela falta de letramento e de entendimento que a gente é central. Eu vou dar só um exemplo de como é isso. A gente hoje votou para que a Câmara dos Deputados ela tenha uma bancada negra. É a primeira vez na história que isso acontece. Exemplo da bancada da mulher, da bancada, enfim, outras bancadas que existem. Não as bancadas informais, tipo bancada da Bíblia, essa é uma bancada informal, mas uma bancada formal com assento no que eles chamam de colégio de líderes, com poder de decisão. Como mulheres tinham esse assento, a gente achou que nada mais justo que parlamentares negros também tivessem, pela representatividade e pela quantidade da bancada que aumentou. E aí, quando a gente levou isso, vamos votar, vamos colocar, e hoje o que a gente ouviu era que assim, não, então a bancada evangélica também tem que estar lá. Só que você não pode ter uma bancada evangélica, senão você tem que ter uma bancada de todas as religiões. Então a gente é muito equiparado, é tipo assim, olha, é negro a ideologia, a esquerda, e o que a gente está tentando mostrar, começando pela burocracia, e entenda, é difícil, porque o burocrata ele fica em vários governos, né? Ele está ali em várias gestões. É mostrar para ele que o recorte racial ele tem que ser um recorte fundamental para o trabalho dele, o feijão com arroz. Então, assim, isso aqui vai ter um impacto racial, assim como está caminhando o debate em torno de gênero, com passos lentos, com todas as suas questões, mas o debate de gênero, pelo menos, já está um pouco mais adiantado do que o debate de raça, nesse sentido, e a gente sabe que isso também tem um ponto racial por detrás. Para a população, a gente está começando a pensar, a partir de agora, como essa comunicação vai acontecer. Então, agora, 1º de novembro, né, esse é o mês de muito trabalho no Ministério, a gente tem muitas coisas para entregar e fazer, mas uma das coisas é mostrar o Ministério para a população. Estamos aqui para brancos e negros, porque igualdade racial é uma questão de todos, não é uma questão, não é um ministério para negros, é um ministério para o Brasil. Assim como a Petrobras é para o Brasil, a igualdade racial é para o Brasil. Então, mas assim, Gabriel, é um desafio muito difícil, sabe? Porque você tem que equilibrar muitos pratos. Você tem que lidar. A gente está pensando um planejamento, vamos arrasar, vai dar tudo certo. Explodiu um confronto quilombola em Alcântara, morreu não sei quantas lideranças, tem que ir lá, tem que fazer, e você tem que ir administrando e fazendo. Mas, de fato, assim, é um objetivo do Ministério. Mas a gente tem aí 4 anos para conseguir fazer isso. Não sei se a gente vai conseguir, mas pelo menos a gente tem caminhado e tem ido por etapas. Né? A gente tem que letrar, são muitos os atores, né? Inclusive dentro do próprio governo. Sou eu, né? Bom, boa tarde, Luziara. Prazer, eu sou Gabriel também. Estou aqui como visitante em Stanford. Sou diretor de políticas públicas do Todos pela Educação e a gente ficou muito feliz, assim, muito contente. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram. Realmente um legado imenso para o Brasil. E obrigado pelo seu tempo aqui compartilhar com a gente. Eu tenho algumas perguntas, eu vou fazer, se Fátima, que está com a mão levantada, me permite, fazer 2 só. Mas eu acho que elas são tranquilas de responder. A primeira é mais sobre o mérito da política mesmo, que se foi discutido em algum momento, aventado a ideia de pelo menos as cotas raciais não serem subcotas. Ou se isso é uma coisa que já está dado e não tem como mudar. Né? Porque hoje, você falou, dentro é 50% de escola pública, e aí dentro disso tem a subcota racial, você poderia ter um modelo em que você tem uma cota racial e não subcota, se isso nem adianta discutir, porque é uma coisa muito, muito longa, enfim, com o Congresso, etc. Essa é mais uma coisa de mérito da política. E a segunda é mais de processo legislativo, se muito cá entre nós, claro, no ambiente de confiança, se você acha que houve melhorias no texto no debate legislativo, ou, dado o Congresso que a gente tem, foi só assim, putz, o que dava para perder para manter o núcleo da política de pé, as melhorias de pé, do que vocês já estavam propondo, sabe? Ou se o debate legislativo, com diferentes visões, com audiências públicas, etc., trouxe também visões novas que, eventualmente, vocês não tinham pensado antes, que trouxe melhorias para o texto. Então, são essas 2 perguntas. Obrigado. Obrigada, Gabriel.
Olha, a gente não tinha espaço para tirar negros da subcota. A gente não tinha espaço político e a gente não tinha, na verdade, nem tempo, né, para conseguir fazer esse debate, porque senão a gente ia continuar lá vários anos, como vários PLs muito fundamentais. Assim, falando, como eu sou da assessoria parlamentar do MI, a gente tem muitos PLs muito simpáticos ao governo, né? São povos de terreiro, ciganos e todas essas coisas, e a gente sabe que isso dura anos lá, vai ficar engavetado, até a gente ter algo palatável. E aí, o palatável é isso: a gente dá uma limpada aqui, uma limpada lá, limpada acolá, e faz outra coisa e vê o que dá. Então, não tinha esse espaço para cota deixar de ser. Quando a gente vai para outros PLs, cota é o que tem, não é uma subcota, né? Então, concurso público é um grande exemplo. E ele é bem mais difícil, é bem mais truncado o debate. E aí já entra na sua segunda pergunta, né? Se houve melhorias nesse debate. Eu acho que sim e que não. Sim, porque a gente tem um cenário muito melhor em torno de uma bancada negra de 10 anos atrás. A gente aumentou muito a bancada negra do Congresso Nacional conscientizada e não conscientizada. Então, a gente vai ter vários parlamentares negros, um deles, inclusive, foi no plenário e disse que agradecia aos senhores que escravizaram a família dele, porque foi assim que ele teve acesso a algumas coisas. Isso aconteceu. E ele é eleito, é negro e ok, né? Não é o que a fala, mas ele tem ele pode falar isso enquanto parlamentar, da mesma forma que pode ir lá e falar assim: olha, eu acho que foi é uma dívida do Brasil, a escravidão e todas essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve um aumento de uma bancada negra. Assim, hoje a votação da bancada negra, por exemplo, na Câmara dos Deputados, é suprapartidária, é um texto de autoria de um deputado do PL com uma do PSOL, com a relatoria de outro do PSD, todos em torno da pauta racial. E vai ter gente lá de todos os partidos. Isso era um cenário que 10 anos atrás você contava nos dedos. Você tinha o Paulo Paim, Benedito, Vicentinho e outros que você contavam ali. Ao mesmo tempo, a gente teve a polarização que aconteceu em todas as áreas, também nos pega nesse lado. Então, a gente também tem uma. É frustrante ver que esse debate não avançou em muitos aspectos. É frustrante você ficar uma hora falando que banca de heteroidentificação não é sobre alguém ser heterossexual. Isso ainda acontece hoje, né? A gente ainda está nesse lugar. Então, eu acho que sim, a gente teve uma melhoria do debate, porque até por fruto da política de cotas e da política de acesso a várias coisas, mais pessoas negras se candidataram e conseguiram ser eleitas. A própria Dandara, que foi relatora, é o primeiro mandato dela como deputada federal, e várias outras deputadas, a Thalíria, a Reginete, a Carol D'Artora, a Juliana, que estão em primeiro mandato, estão fazendo várias coisas, assim como esses que estão se mantendo aí há tanto tempo, como a Bené, o Painho, o Vicentinho, por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, você tem também a entrada de vários parlamentares jovens, né? A gente, enfim, recebeu Nicolas é um exemplo, o próprio Kim, que tem um PL que acaba com cotas, não é nem social, acaba com cotas, não existe cotas no país, que também, mas não se inteiraram desse debate e é uma escolha política deles, né? Eles estão nesse lugar político. Então, a gente lida com esse cenário, assim, na verdade, a gente entra numa arena tentando salvar o que dá para salvar. Então, a gente é como o Guilherme falou, a gente coloca um monte de filé lá, mete a palavra gênero no meio, uma palavra meio polêmica, uma coisa assim que a gente sabe que vai cortar, mas é o que a gente tem para negociar para não abrir mão do que é fundamental. Obrigada. Agora é a... Obrigado. De nada. Eu acho que é a Fátima agora. Então, sempre muito bom, Josiara, ouvir sobre esse tema. Sou apaixonada pelo tema, venho estudando há algum tempo e vou pegar um pouco a carona aí do que o Guilherme comentou, né? Ou fez a pergunta, né? Eu até vejo como extremamente importante ouvir o que não deu certo aqui nos Estados Unidos. E por que eu digo isso? Os documentos que a gente lê sobre cotas vê que, apesar de ter nascido na Índia, pouco se fala da Índia. Se fala muito da experiência americana, como foi implementado em alguns estados, em alguns enfatizando a questão de ter a diversidade, que ela é positiva, mas em outros
enfatizando também que a reserva de vagas não tem sentido. Nesse contexto, me parece muito importante, porque o farol tem sido a literatura e a prática americana. Então, fica aqui uma sugestão aqui para o Guilherme, né, e para todos que vêm colaborando, no sentido de convidar, porque aqui tem muito expert no assunto, tem cadeiras específicas sobre a questão de ações afirmativas, de inclusão, de diversidade, não tem como falar desses tópicos sem emergir a questão das ações afirmativas. Então, ter esse histórico, essa evolução, me parece extremamente importante para a gente se antecipar, porque quando vierem comentários que virão, como você muito bem colocou, né, a gente já está mais adiantada para evitar retrocessos. Porque quando a gente vê quanto tempo se construiu, eu acompanho isso desde a época dos PAIN, porque os PAIN têm, acho que o nome é abençoado, mas eu estou me referindo ao Henrique Paim, na época que ele aprovou como ministro a primeira. Né? Então, fica aqui a sugestão, né? Porque a gente acaba, por ser brasileiros, saber um pouco mais da nossa história, e principalmente quem se dedica e que gosta do tema, como todos que estão aqui. Né? Mas eu acho que a gente precisa aproveitar, né, já que a gente está aqui, né, todos aqui, a maioria, eu acho que só você que não está, né, estamos em Stanford, tem coisas importantes para serem compartilhadas, então fica aqui uma sugestão, não é? Que eu gostaria muito de ouvir, né, onde que foi o problema com essa questão da reserva de vagas, porque foi votado recentemente, né? Quer dizer, então, a ideia é essa, para que a gente se antecipe, para que não se intensifique o debate, quando ele surgir mais intensificado, se tenha contra-argumentos, ou se esteja suficientemente bem informado, estudado, porque, como você acabou de mencionar, os nossos políticos não estão informados. Então, a gente tem que informá-los, né? Porque, senão, aquela questão de um seguir o que o outro está falando é muito fácil, principalmente quando está em jogo interesses, poder, né? Então, isso é um ponto aqui que é mais no sentido de uma sugestão, mas aí agora eu entro com uma pergunta, né? Achei muito legal quando você fala do foco agora ser muito mais voltado para o mercado de trabalho, não é? Você falou o executivo, e eu digo assim, bem mais, o legislativo, porque eles fazem a lei, e o judiciário, porque tem a responsabilidade de acompanhar a implementação das leis. E eu participei recentemente de uma banca, né, onde foi desenvolvido por uma negra muito ativista, né, e ela deixou muito claro que no judiciário, no Rio de Janeiro, o recorte foi feito no Rio de Janeiro, né, apesar dos editais, nos certames enfatizarem isso, está muito longe de ser colocado em prática. Então, é algo realmente muito complicado, né? Porque estamos falando do exames, né, de ingresso no judiciário. Está lá, está até publicado o trabalho, entendeu? Então, é isso, e mais uma vez agradeço aí pela sua fala e gostaria de ouvir seus comentários. Obrigada, Fátima. Eu acho que em relação à primeira parte, uma boa parte do trabalho que a gente tem que desenvolver é que todo projeto de lei, de dia nacional, até esses mais complexos, a gente tem que fazer uma nota técnica, e aí por isso que o Ministério ele vai ter as suas diretorias, né, e secretarias, para dar os embasamentos teóricos para a gente poder fazer a defesa dentro do Legislativo. Então, quando eu vou fazer, né, o meu papel de assessoria parlamentar, ir no parlamentar e falar, deixa eu te convencer a votar aqui. Mas antes disso, né, a gente tem no Ministério hoje uma secretaria que se chama Secretaria de Combate ao Racismo e Políticas de Ações Afirmativas,
que a secretária é a professora Márcia Lima, que é professora da USP, e aí ela que dá esses embasamentos técnicos para a gente a partir dos debates que ela faz dentro e fora do país, né? Ela é do consórcio de ações afirmativas. Então, ela está bem inteirada do que está sendo debatido, do que está colocando, e aí ela que vai me educando, porque, assim, no mesmo dia eu defendo uns 10 PLs, então eu vou de cigano para indígena, para não sei o quê, eu não consigo me aprofundar em todos os temas. Então, eu preciso que ela me dê a nota técnica e fala, use esse argumento, use esse argumento, use esse argumento, e em algumas reuniões ela vai comigo. Então, ela trouxe muito, inclusive nessa que a gente teve desse debate sobre o que aconteceu nas cortes americanas, ela estava presente e ela conseguiu fazer isso. Tanto ela quanto a diretora de ações afirmativas, que é a Ana Venturini, que também vem da USP. Então, foi esse, mais ou menos, como funciona essa produção de dados dentro do Ministério. Então, a gente acaba produzindo a partir desses técnicos, que não fazem, então, a parte política, eles vão fazer a parte de conteúdo e produção de conteúdo para a gente poder fazer a parte política. Então, até fazendo aqui, foi ótima a sua pergunta, porque eu posso fazer jus a essas profissionais que ficam mais no bastidor, mas que vão fazendo pesquisa e dando subsídio para a gente. Isso vai ter para a questão quilombola, para a questão também de comunidades tradicionais, vai ter esses profissionais fazendo esse trabalho. Nessa segunda parte, que é a parte da empregabilidade, que você tocou muito bem, a gente recebe todos os dias muitas denúncias de editais, de processos de concurso público que não é colocado em prática, de editais que são impugnados porque uma pessoa branca acabou fraudando, mas era uma pessoa amiga de não sei quem. Então, todos os dias, e assim, muito no judiciário, que foi o exemplo que você trouxe, a gente recebe essas demandas. E aí a gente, às vezes, fica num lugar complicado, porque ao mesmo tempo que a gente recebe a denúncia, a gente não é o poder de polícia que pode ir lá e, olha, esse edital tem que ser pugnado e todas essas coisas. O que a gente pode dar é recomendações e tentar melhorar a legislação, mas a gente depende do Congresso, né? E aí, quando a gente fala de punição, por exemplo, punição para fraudador de cotas, o Congresso tem muita resistência, porque eles não entendem que a pessoa se identificar como negra é ok, mas não necessariamente ela pode ser usuária da política. Se uma pessoa é branca, ela diz que ela é negra, não é problema nosso. Ela só não pode ser usuária da política. E aí tem esse debate em torno disso. Então, a gente tem hoje TEDs, enfim, termos de descentralização orçamentária, até de cooperação técnica com o CNJ, para tentar pensar como fazer essa entrada no judiciário. Eu acho que, enfim, você deve saber, o judiciário é rígido, né? É difícil você conseguir entrar ali e fazer mudanças. Então, a gente tenta via CNJ, que hoje tem, enfim, alguns servidores públicos negros, que a gente consegue fazer esse debate e um pouco mais de abertura para isso, para a gente conseguir conscientizar tanto os tribunais e em todas as suas instâncias, a que os processos seletivos, eles, enfim, consigam ter a aplicabilidade de cotas. Como a lei de cotas para o serviço público ela só vale para a administração pública federal a nível de executivo, o judiciário não é obrigado a fazer, então muitos órgãos não fazem, e o legislativo também não é. Então, o Tribunal de Contas, por exemplo, o concurso do ano passado foi o primeiro, mesmo depois de 8 anos da lei de cotas, que colocou isso. Muitos tribunais não fazem, né? O legislativo já faz, Senado e Câmara, mas aí vai ter os outros entes federativos. Então, é um debate muito complexo, e quando a gente fala de judiciário, mais difícil ainda, né? É um poder que a gente tem, pela sua rigidez, e a gente entende tudo isso, mas a gente tem dificuldade de entrar com essas propostas aí, que elas sejam aceitas pelos magistrados de forma geral e pelos órgãos. Mas a gente está atento aí. Mas é grave, né? É grave quando coloca no edital, porque quando coloca no edital já tem ponto de partida para agir, né? E estava em edital. Vários, depois das cotas, colocam em edital, quer dizer, para inglês ver, né? Exato, exato. Uma coisa que a gente tem debatido é que as cotas elas sejam de responsabilidade do órgão, porque ela pode pôr servidores para fazerem essa aferição, e aí o servidor pode fazer a capacitação e fazer a banca. Só que hoje a maioria das bancas elas são organizadas pelas bancas organizadoras de concurso. E aí, assim, é o mais barato, eles contratam pessoas ali, e essas pessoas vão fazer um checklist, de modo geral.
Então, um debate que a gente tem deveria ser organizado pelo órgão, porque aí a gente tem mais controle, essas pessoas elas podem fazer parte, enfim, de órgãos de formação e outras coisas. Mas aí é aquele debate, né? Assim, a gente, enquanto executivo, pode dizer, olha, é melhor você fazer assim, mas a gente não pode ir lá dizer, olha, você deve fazer assim, senão você vai ser punido e haverá sanções de tal forma. Então, a gente às vezes fica de mão atada, porque a gente recebe, assim, coisas esdrúxulas que acontecem dentro desse Brasil afora, nos estados e municípios em torno da política de cotas. E é ruim porque enfraquece a política, porque as pessoas dizem, a política não funciona por causa disso, quando na realidade a política não funciona porque as pessoas têm dificuldade em aceitar que política pública é algo que é feito ao longo do tempo. Você pensa ela num determinado momento e você vai ajustando ela, não é assim uma solução embalada, pronto, funciona, é assim. Só que a gente tem realmente essa resistência. Obrigada. De nada. Só um Muitíssimo comentáriozinho. obrigado. Diga. Obrigada, Josiara, obrigada, Guilherme, pelo convite, os colegas pelos comentários. Até as formações vocês estão fazendo com a ENAP ou é direto do convenção? Com a ENAP? ENAP, a gente lançou um programa chamado FIAR, que é uma parceria com a ENAP, e esse programa é voltado para formação de lideranças, formação de equipes, letramento racial, formação de bancas de heteroidentificação, gestão de dados, como fazer a gestão de dados com recorte racial. Então, assim, a gente está fazendo todos com a ENAP, com foco no servidor público, né? Aí a gente vai estar pensando também agora no foco dos assessores legislativos, porque eu escuto cada coisa. Então, com foco de quem faz assessoria dos parlamentares, para que eles também consigam ter esse olhar, porque às vezes a gente, enfim, fica ali e fala assim, gente, mas você é o papel técnico, né? E aí já tem aquela resistência. E aí, posteriormente, a gente vai estar pensando no formato de como fazer isso para a sociedade de forma geral. A gente também está fazendo dentro das instâncias partidárias, muitos porque a gente sabe que tem todo um debate das candidaturas negras e tal, então a gente está fazendo com os dirigentes partidários, mas estamos indo por etapas. No serviço público está sendo com a ENAP. Muitíssimo obrigado por dividir seu tempo com a gente e pelo trabalho que você faz. Obrigada. Sorte do Brasil e nossa aqui, de ter você à frente desses temas e de dividir um pouquinho com a gente. Vamos fazer isso de novo, se a gente puder, no futuro, a gente vai gostar muito mais vezes. Obrigado de novo. De nada, obrigada a vocês pelo convite, eu estou à disposição, o que vocês precisarem de dados, de informação, o que isso que a Fátima falou, a gente precisa muito, é de insumo técnico, porque a gente não consegue pegar o mundo, né, e compilar e fazer, então a gente tem esse grande desafio, eu acho que um desafio do Ministério da Igualdade Racial é ter muitas mãos voluntárias para trabalhar por ele, porque a gente é uma estrutura muito pequena, então, toda vez que o Guilherme me manda alguma coisa, a gente usa como insumo, a gente coloca na nota técnica, inclusive aquilo que você me mandou, Guilherme, foi na nota técnica que a gente entregou para os senadores, porque é o que a gente tem, assim, a gente tem pouca gente, muita demanda. Então, fiquem à vontade para serem essas pessoas que, como a Fátima falou, têm acesso, têm, enfim, estão nesses debates e mandem para a gente, porque é aquilo, né? A gente de manhã está com a ação afirmativa, à tarde quilombola, e aí mexe com o indígena, demarcação de terra, e aí a gente não consegue pegar um tema e dizer assim, esse tema eu vou pegar e vou fazer. Então, são muitos os pratos, e eu fico, enfim, à disposição, e obrigada pelo carinho de vocês, gente, pelo acolhimento aqui. Obrigado, foi muito bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 brigadão. gente. Tchau, Um beijo. obrigada.